Bom dia a todos que nos assistem. Hoje nós vamos falar com a Mariana, matemática, que vai nos falar um pouco sobre as queimadas que vem acontecendo no Brasil e trazendo grandes impactos para nós. Bom dia, Mariana. Nos conte um pouco sobre a propagação do fogo esse ano em comparação aos anos anteriores. Bom, em 2024 tem sido um ano crítico. Em relação a 2023, a gente teve um aumento de 80% dos focos de incêndio. Até agosto, pelo menos, foram mais de 50 mil. Isso se deve principalmente às mudanças climáticas. O solo tem ficado bem seco e também ao seu uso nas áreas onde aconteceram esses focos de incêndio. Bom, e o que significa isso em termos de impacto? Isso significa que a destruição está acontecendo mais rápido, né? Com mais queimadas, a gente tem mais emissão de carbono, o que prejudica em relação ao aumento do aquecimento global e também a saúde das pessoas que moram perto dessas áreas. Muito obrigada, Mariana, pelas informações e voltamos aí com vocês aí do estúdio. Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui após um dos shows mais reconhecidos no mundo, que é o show do Bruno Mars. Estamos aqui com a Alessandra. Nossa convidada foi no show e a gente trouxe ela aqui para falar um pouquinho desse show aqui no Brasil pra gente. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Mari. E aí, como foi o show? Foi um lacre. Encheu o Morumbi inteiro. Eu assisti em São Paulo e assim, foi um arraso. Deu mais ou menos 60 mil pessoas. Foi difícil conseguir os ingressos, fazer a compra? Nossa, muita raça. Os ingressos VIPs esgotaram instantaneamente. A minha sorte é que eu fui mais humilde e comprei na pista mesmo. E, Alessandra, como que você consegue tirar uma média desse show? Em média 50 a 60 mil pessoas. Ele entra no patamar de Taylor Swift, Coldplay e Harry Styles, que também realizaram outros shows aqui no Brasil. Gente, foi essa nossa entrevista com a Alessandra. Muito obrigada. Vemos que o show do Bruno Mars foi um evento, um acontecido aqui no Brasil. Pessoas como vocês que não foram, fiquem para a próxima para ir comigo. Obrigada, Alessandra. Obrigada a você, Mari. Bom, estamos em pleno clima natalino e as decorações são um ponto alto da temporada. Mas você já pensou como a matemática pode ajudar na compra dos adereços? Hoje vamos descobrir como ter um Natal com decorações e no orçamento. Para isso, conversamos com a jornalista Letícia para saber muito mais. Na hora de comprar, um bom planejamento financeiro é essencial. A matemática pode ser uma grande aliada, ajudando a calcular não só o preço dos produtos, mas também a melhor quantidade de cada enfeite. Mas como fazer essas contas? Vamos descobrir? Conversamos com a especialista Virgínia para entender como podemos aplicar a matemática nas compras de Natal. Primeiro, é bom você estabelecer um valor fixo para a decoração e os enfeites. Depois, você pode escolher o que gastar nos itens que deseja. Se você planeja comprar uma árvore, luzes, enfeites de mesa, é só fazer um cálculo simples para saber quanto você pode gastar com cada item. Vamos a um exemplo prático? Vamos fazer um exemplo simples para entender. Suponha que você tenha R$300 para gastar. Se quiser investir cerca de 50% em uma árvore de Natal, 30% em luzes e 20% em enfeites de mesa, como calcular cada valor? Para fazer, basta pegar o valor total da compra e multiplicar pela porcentagem que deseja gastar em cada item em valor decimal. Bom, com esses valores, você já sabe quanto gastar em cada item e o que buscar no orçamento para que se encaixe no seu planejamento. Sim, Esther. Vamos começar analisando os números dos times líderes e as estatísticas que os colocaram no topo. Pegamos aqui uma comparação dos principais indicadores. Os 3 primeiros times do campeonato mantêm uma média de 2,1 gol por jogo, com um aproveitamento de finalizações de 48%. Enquanto isso, os times que estão abaixo da tabela têm uma média de 1,2 gols por jogo e aproveitamento apenas de 30%. A zaga tem um papel crucial. Times com a defesa mais sólidas conquistam melhores posições nos campeonatos. Por exemplo, os 3 primeiros times colocados têm uma média de 15 gols sofridos até agora, enquanto os times da zona de rebaixamento têm mais de 30 gols. A diferença é clara.
Quanto menos gols sofridos, maiores as chances de vitória. Vamos acompanhar agora para ver esses números se tornando troféus. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre um tema fundamental, que é sobre a educação. E estou aqui com a especialista de dados. Seja muito bem-vinda. Obrigada, minha querida. É sempre um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante no nosso país. Bom, obrigada. E falará um pouco sobre a matemática, como ela se dá. E como a matemática, ela pode nos ajudar a avaliar a situação do Brasil? Bom, para poder calcular isso, a gente usa o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento na Saúde do nosso país, que ele vai calcular o índice de desenvolvimento do nosso sistema educacional. Para fazer esse cálculo, a gente usa a média do desempenho dos alunos nesses exames nacionais que ocorrem em todo o país. Um exemplo disso foi de 2023, por exemplo, que foi de 4,68, o que, assim, é bem preocupante porque ele está bem abaixo da média, que é 6, né, no nosso país. Então, foi um índice que alarmou muito os nossos professores, né, e todo o nosso sistema educacional. Mas esses dados, eles mostram melhoras ou pioras na educação? Bom, infelizmente, né, quando a gente para analisar esses dados hoje na situação do nosso país, a gente percebe uma piora muito grande. Hoje a gente vê que o nosso crescimento anual ele é somente 0,2%. Então a gente vê, né, que a gente só vai conseguir chegar na nossa meta, no nível que a gente almeja alcançar daqui a 10 anos, né? Então esses cálculos é muito importante para poder a gente planejar nossas políticas públicas, para poder planejar o currículo do nosso país, o currículo escolar do país. Então por isso que a gente faz esses cálculos frequentemente. Hoje é perceptível a desigualdade no país. Mas sobre a desigualdade social, o que a matemática ela pode nos ajudar com isso? Bom, a gente realiza os cálculos, né, da desigualdade educacional entre as regiões. Para calcular isso, a gente utiliza ali um cálculo entre a disparidade entre as regiões. A gente vai usar um cálculo médio e comparar essa disparidade. Um exemplo é na região sul. Na região sul, por exemplo, nós temos uma média aí de 6,8% nesse grau, nesses cálculos. Já na região norte, nós temos 3,8%. Então, a nossa disparidade é de 1,2%. Então, a gente percebe uma distância muito grande entre as suas regiões e a gente consegue ver em qual região que a gente tem que ser mais incisivos na nossa educação, onde a gente pode melhorar nas nossas políticas públicas. A gente percebe que hoje o sul ele está num nível um pouco maior em relação à educação e já na região norte a gente percebe ali essas mazelas da educação. E é um grande problema hoje para a gente resolver. Então percebemos que sim, a matemática ela pode nos ajudar com esse processo de desenvolvimento regional, né, esse desenvolvimento desigual. Nossa entrevista está chegando ao fim. Muito obrigada, Maria, por ter aceitado a nos dar essa entrevista. E você que nos acompanhou a entrevista toda. Nós percebemos que a matemática ela é fundamental para tudo o que fazemos e até a próxima. Boa tarde, Maísa, boa tarde, Esté, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e muito relevante na economia brasileira, o desemprego. E para isso nós convidamos um especialista no mercado de trabalho para nos explicar melhor como que funciona, para a gente estar entendendo como que a matemática se encaixa e nos ajuda a entender melhor sobre a economia no Brasil. Bem-vindo, Renato. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Raíssa. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E nós nos damos uma caminhada enquanto eu te faço umas perguntas para você esclarecer nossas dúvidas. Sim, vamos. Então, Renato, nos explique como que a matemática nos ajuda a calcular e interpretar a taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego ela é calculada por fórmula. E digamos que em 2023 a taxa de desemprego foi de 13 milhões e a população economicamente ativa é de 100 milhões. E isso nos dá 13% de taxa de desemprego. E se colocarmos isso num gráfico linha, de 2018 a 2023, veremos a evolução desse gráfico. E quais são os fatores que mais influenciam no desemprego? Principais fatores, o principal é a escolaridade, a educação. Ela pode, para quem tem o ensino superior completo, chega a 6% de taxa de desemprego.
Agora, quem possui somente o ensino fundamental varia até os 14%. Se utilizarmos o coeficiente de correlação, relacionando a taxa de desemprego com a educação, em 2023, por exemplo, chegamos a uma taxa de menos 0,6% da variação entre educação e escolaridade. Entendi, muito interessante, realmente. Renato, vamos nos sentar aqui e você nos explica o que podemos esperar para o futuro. Utilizamos séries temporais para poder projetar a taxa de desemprego no futuro. Se as tendências atuais continuarem, a taxa de desemprego poderá ser reduzida a 12%, mas isso vai depender de vários fatores econômicos. Sim, entendi. Seria ótimo se isso acontecesse. Renato, nós agradecemos pelas explicações valiosas e esclarecedoras. Eu que agradeço. Se quiserem saber mais, pode seguir meu Instagram. Muito obrigada a todos os telespectadores pela atenção e voltamos com Maísa e Esther. Bom dia, Esther. Bom dia, povo aí da telinha. Hoje eu estou aqui com dois especialistas em ciências políticas para sanar as nossas dúvidas nesse período eleitoral. Convido com vocês a nossa doutora Bianca e a nossa doutora Laila. Bom dia, doutora Laila. Hoje eu vim aqui te perguntar como que funcionam os registros de eleitores e candidatos nessa época do ano. Bom dia, Isabel. Então, os eleitores, eles se registram antes das eleições, criando um banco de dados com as informações da biometria e do local de votação. Já os candidatos, eles precisam cumprir requisitos, como a idade mínima, a filiação partidária, o número de eleitores por seção e o limite de candidatos por partido é definido por cálculos específicos. Bom dia, doutora Bianca. Eu estou aqui para te perguntar como que funciona o processo no dia da eleição. Bom, os cidadãos eles votam em urnas eletrônicas que registram e criptografam os votos. Após o fechamento das urnas, eles são transmitidos e apurados rapidamente. Então, doutora Laila, depois dessas informações que a doutora Bianca passou para nós, como que os resultados da urna eles são apurados? Bom, Isabel, os cargos majoritários, eles exigem mais de 50% dos votos. Já os cargos proporcionais, eles usam um coeficiente eleitoral, em que divide os votos válidos pelos números de vagas. Então, doutora Bianca, como que essa transparência é garantida para nós, cidadãos? Então, as auditorias e testes públicos de segurança verificam as urnas eletrônicas, onde as amostras dos votos eles são analisadas manualmente para garantir a integridade, utilizando técnicas estatísticas para verificar se os resultados correspondem com as urnas eletrônicas. Então, gente, acabamos de sanar as nossas dúvidas com a doutora Bianca e a doutora Laila, e a partir dessas explicações, a gente pode votar consciente no próximo domingo.